todos, meu nome é Renata Pontes Araújo, sou engenheira florestal graduada pela Rural e atualmente eu estou como colaboradora em pesquisa do Laboratório de Manejo de Bacias Hidrográficas, também da Rural. Agora a gente vai apresentar para vocês um pouquinho do nosso laboratório e também a galera que trabalha lá. Vamos ver? O Laboratório de Manejo de Bacias Hidrográficas desenvolve projetos de pesquisa e extensão, contribuindo também para o ensino na graduação e pós-graduação, nas áreas de conservação de bacias hidrográficas, serviços ecossistêmicos, segurança hídrica e hidrologia florestal. O projeto Mulheres nas Ciências Florestais tem o objetivo de valorizar a atuação das mulheres no setor florestal, divulgando profissionais de diferentes áreas, além de coletar dados sobre gênero e a engenharia florestal. Siga-nos, @Mulheres nas Ciências Florestais, no Instagram e no Facebook. As aulas práticas do laboratório podem ocorrer no laboratório ou no campo, quando a gente não tem uma pandemia mundial atrapalhando nossas saídas de campo. E aí, da mesma forma, as pesquisas e os projetos de extensão são desenvolvidos em áreas naturais ou em áreas urbanas, e a gente divulga tudo nos canais e nas redes sociais. As ações do laboratório também podem ser realizadas em parcerias com outras instituições de ensino, de pesquisa, poder público, ONGs ou unidades de conservação. Já realizamos trabalhos com a The Nature Conservancy do Brasil, a Embrapa Solos, a Nações Unidas para o Meio Ambiente, o Laboratório de Engenharia de Biosistemas na Exalc, da USP, a Agência de Bacias, a GEVAP e o Comitê Guandu, e o Laboratório Integrado de Geografia Física Aplicada. Segundo o dicionário de Oxford, bacia é um recipiente circular ou oval, de fundo chato, bordas altas, para usos associados à água e outros líquidos. Quando nos referimos à hidrografia, estamos dizendo que o nosso objeto de estudo é a água da terra. Mas o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica é uma área de drenagem composta por seus rios principais e seus afluentes. Ela é alimentada pelas águas da chuva, das montanhas e subterrâneas que escoam para os cursos d'água. O escoamento da água é favorecido pelo relevo da área da bacia hidrográfica. Assim, os desníveis dão direção para a água. Bacias maiores agrupam bacias menores, formando assim as chamadas rentes hidrográficas. Todo rio possui a sua bacia. Então, quando eles abrem em outros rios, forma-se uma bacia hidrográfica maior. Uma bacia hidrográfica pode ser classificada de acordo com suas grandezas ou de acordo com a fluidez de suas águas. Bacias hidrográficas são separadas por divisores de água, como, por exemplo, uma montanha. Vamos ver um exemplo prático? Dá uma olhada nessa folha de couve. Eu coloquei ela bem em cima, realmente, de uma bacia, sabe? E aí, a parte mais alta dessa bacia, como a gente está vendo aí na imagem, seriam os nossos divisores de água, né? Quando a gente joga a água vai para um lado e também vai para o outro, dividindo as águas dessas bacias, né? E aí, a curva está representando o quê, né? Lá em cima, a nascente. E aí a água vem descendo todo em torno da couve, como vocês podem ver aí. E aí ela vai se dividindo pelos outros rios, né? E a gente tem rio de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Bom, agora que vocês já viram uma bacia hidrográfica na couve, vamos olhar aí uma bacia hidrográfica de verdade. Dá uma olhada nessa imagem aí. Uma bacia hidrográfica evidencia a hierarquização dos rios, ou seja, a organização natural por ordem de menor volume para os que possuem correntes e fluxos mais intensos, chamamos de caudalosos, ou seja, vão das partes mais altas para as mais baixas. Certo, então vamos lá. Lá em cima é a nascente. A nascente é o local onde se inicia um curso de água, seja grande ou pequeno. Aqui nas bordinhas são os divisores de águas. É o local onde se separa um território em duas ou mais bacias hidrográficas distintas, mais precisamente as águas da chuva, do solo e, inclusive, águas de derretimento de neve, em regiões muito frias. Essas águas escoam para diferentes direções e vertedouros a partir de um maciço montanhoso específico. E olha aqui no cantinho, ó, afluentes. São os rios e cursos de água menores que desaguam nos rios principais.
ele não flui diretamente para um oceano, mar ou lago. Os afluentes e o rio principal servem para drenar uma determinada bacia hidrográfica. E aí temos também a confluência, né? A confluência é o ponto de junção entre um rio e um afluente. E já que falamos do rio principal, o rio principal é um termo que define o curso d'água principal numa determinada bacia hidrográfica, na qual todas as correntes afluentes fluem. Visto em termos da ordem, o rio principal é o que tem maior valor entre todas as ramificações do sistema. E aqui no finalzinho temos a foz. Foz é o local onde um corpo de água fluente, como um rio, deságua em outro corpo d'água, o qual pode ser um outro rio, uma lagoa, um grande lago, um mar ou mesmo um oceano. Vamos entender então como funciona a hierarquia fluvial. Vamos entender o que é um rio de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, assim vai. A gente começa pelas beiradinhas. Repara só nessa imagem aí. Os rios que estão nas pontinhas, ó, esses rios aí, ó, que eu coloquei na cor azul, eles são os rios de primeira ordem. E aí, os rios de segunda ordem eu coloquei em verde. Estão interligados com o primeiro e o próximo, que é o rio de terceira ordem, que é o rio principal. O rio maior, para onde todos os outros rios se conectam, é o rio principal. Beleza? Fácil de entender? Show! Em resumo, o que foi que vimos? Bacia hidrográfica é onde ocorre a drenagem de um rio principal e seus afluentes. É a área onde, devido ao relevo e à geografia, as águas das chuvas das montanhas subterrâneas ou de outros rios escorrem em direção ao rio principal, abastecendo. Cada bacia hidrográfica interliga-se com outra de ordem hierárquica superior, constituindo, em relação à última, uma subbacia. Para Faustino, 1996, a microbacia possui toda a sua área com drenagem direta ao curso principal em uma subbacia. Várias microbacias formam uma subbacia, sendo a área de uma microbacia inferior a 100 km². Assim, bacias e subbacias são tratadas em diferentes escalas dependendo do problema analisado e das ações a se planejar. Agora dá uma olhadinha aí nessa imagem com as regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. São 9. Nós temos a Baía de Ilha Grande, Guandu, Médio Paraíba do Sul, Iabana, Baía da Guanabara, Lagos e São João, Rio dos Rios, Macaé e das Ostras, Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. Eu me chamo Monique e eu vou falar sobre a obtenção de dados para estudo com bacias hidrográficas. Após todo o processo de conceituação de bacias hidrográficas, é comum a gente utilizar recursos bidimensionais, como cartas topográficas, para observar aspectos físicos da bacia. A ideia principal na construção de uma maquete é representar a visão tridimensional das informações demonstradas em mapas em formato bidimensional. Para o estudo com bacias, é importante o levantamento das curvas de nível e do uso do solo. A visualização das curvas de nível tridimensionalmente auxiliam no entendimento do conceito da bacia hidrográfica, por representar de forma clara o ponto de deságue, a foz da bacia, e também as áreas de captação da água da chuva, além de expor uma noção de profundidade, demarcando bem o relevo. Cada folha dessa representa uma curva de nível, uma cota diferente, representada aqui de forma bidimensional e na maquete de forma tridimensional. Após o entendimento e a construção dessa base da maquete, caracterizando a paisagem e o relevo, e também trabalhando o poder de interpretação das diferentes funções da paisagem, é necessário o conhecimento do uso e ocupação do solo na bacia, para poder representar os elementos que são significativos e também aproximar da realidade, criando uma familiarização com a paisagem. As curvas de nível e a hidrografia podem ser obtidas pelo IBGE Geociências em formato PDF, com diferentes escalas e recortes, dados municipais e dados estaduais, disponibilizados de forma gratuita e com acesso fácil, simples.
Para identificar o uso do solo, a gente propõe o uso do Google Earth. É um programa gratuito, acessado por página da internet ou também baixado como aplicativo, que representa o globo terrestre de forma tridimensional, sendo possível identificar construções, cidades, rios, entre outros elementos do uso do solo. Além de permitir observar imagens de anos anteriores, marcar locais que você desejar, que você conhecer, medir distâncias, áreas entre dois pontos, áreas de polígonos, e até mesmo ter uma visão tridimensional de determinado local. Todos esses processos, eles podem ser facilitados pelo uso de ferramentas de geoprocessamento, como o software QGIS, que é gratuito. É uma multiplataforma de sistema de informações geográficas que permite visualizar, editar e analisar diferentes dados de forma espacializada. A obtenção de dados para trabalhar no QGIS tem diversas plataformas de livre acesso, como, por exemplo, o GeoINEA, que oferece dados de limites de bacias hidrográficas, hidrografias, curvas de nível, uso do solo, áreas de preservação permanente, altitude, isso tudo para o estado do Rio de Janeiro. A Embrapa Brasil em Relevo, com informações de altimetria para todo o Brasil. São informações obtidas a partir de dados SRTM da NASA. A gente também tem o IBGE, Geociências, com informações ambientais, modelos digitais de superfície, organizações de território, cartas topográficas. Os dados obtidos nessas plataformas podem ter formato vetorial, em shapefile, ou formato matricial, em raster. Dados em formato vetorial apresentam pontos, linhas e polígonos. Os objetos são estáticos e têm fronteiras muito bem definidas. Já no modelo matricial, no raster, o espaço ele é composto por pixels, que estão associados a determinados valores. Os formatos vetoriais são mais indicados para representar entidades com distribuição espacial exata, ou seja, hidrografia, estradas, limites municipais, curvas de nível. Já os formatos matriciais, os raster, eles são indicados para representar grandezas com distribuição espacial contínua, ou seja, declividade, altitude, esses tipos de dados. Agora a gente vai partir para a parte prática de aquisição de dados. A primeira parte prática da obtenção de dados para estudo com bacias hidrográficas vai ser as folhas topográficas do IBGE. A gente vai abrir folhas topográficas no site do IBGE, vai direto em downloads, editoradas, e aí vão ter diferentes escalas. Nem todos os municípios e nem todos os estados têm dados, e nem em todas as escalas. Então, você vai ter que procurar para qual região, para saber se tem dados disponíveis e qual é a escala desses dados. Para o estado do Rio de Janeiro, a gente conseguiu uma escala de 1 para 250 mil. Rio de Janeiro. Aí ele vai abrir diretamente essas informações. A resolução fica meio confuso, mas quando a gente dá zoom, a gente consegue ver perfeitamente. Aqui eu dei zoom para o Parque Nacional da Tijuca. Então, a gente consegue ver as curvas de nível, a hidrografia e os limites, muito claramente. Depois dessa parte desse levantamento, do relevo e da topografia, a gente vai para o Google Earth, para conseguir fazer o levantamento de uso do solo e caracterizar a paisagem. Então, a gente vai abrir diretamente o Google Earth. Vamos pesquisar o Parque Nacional da Tijuca para a gente continuar na mesma área. E ele já vai aproximar aqui para a região, para o endereço que eu coloquei. E a gente consegue ver em verde as formações florestais e em preto, mais escuro, o afloramento rochoso. Aqui, as áreas antropizadas, urbanizadas, áreas de pastagem e até áreas de solo exposto, estrada. Então, a gente consegue identificar diferentes elementos da paisagem já pelo Google Earth. A gente pode também marcar pontos, a gente pode medir distâncias, calcular áreas, isso tudo pelo próprio Google Earth. A gente também pode baixar o Google Earth no computador como um aplicativo.
fazer o download. Simples assim, e aí você já tem o Google Earth no seu computador. Uma ferramenta para poder facilitar essas análises seriam as ferramentas de geoprocessamento, como o software QGIS. A gente pode baixar o software QGIS para a versão que você quiser e para o tipo de... e para o seu computador. Depois de baixar o QGIS, a gente vai baixar os dados para serem analisados no QGIS. Eu vou baixar os dados do GeoINEA, que é onde a gente tem a maior riqueza de bancos de dados para o estado do Rio. E aí ele vai abrir essa página, a gente vai em todas as camadas, metadados e downloads, e aí a gente vai procurar o que a gente precisa. Nesse caso, são as curvas de nível. A gente vai baixar a curva de nível de 1 para 25.000. Aqui a gente consegue ter toda a descrição desses arquivos e o download para baixar em KML ou em shapefile. Aqui eu vou baixar em shape para poder abrir no QGIS. A gente também pode baixar os trechos de drenagem. Também tem as informações do arquivo em formato shape. Aqui está a plataforma do Brasil em Relevo, da Embrapa, com dados para todos os estados. E aqui do IBGE, as folhas topográficas, como eu já tinha mostrado antes, mas também temos em formato vetorial. A gente vai utilizar o do GeoINEA. Após baixar esses dados, a gente vai copiar para uma pasta no diretório C, no compartimento C do computador, e vamos extrair da pasta zip. Vamos abrir o QGIS. Aqui no navegador, na pastinha C, a gente vai achar arquivos da oficina e vamos arrastar as curvas de nível e também os trechos de drenagem. E também dá para a gente abrir a imagem de satélite, tudo junto para conseguir visualizar de uma forma mais simples, tudo ao mesmo tempo. Aqui eu já deixei aproximado do Parque da Tijuca. Então, a gente consegue ver as curvas de nível bem detalhadamente e também a hidrografia. A gente pode selecionar o que a gente prefere, o que a gente precisa observar, ou analisar tudo ao mesmo tempo. E também sem imagem de satélite, conseguindo observar com detalhe e de forma integralizada todos esses dados. Olá, meu nome é Pedro Henrique, eu sou aluno de Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e faço parte da equipe do Laboratório de Manejo de Bacias Hidrográficas. Agora, iremos apresentar sugestões de diferentes materiais que podem ser utilizados para a confecção da maquete, explicando um a um sua utilização, possíveis vantagens e desvantagens. Lembrando que o melhor material é o que temos disponível e também, claro, que causa o menor impacto ao meio ambiente. Por isso, se puder, opte por materiais reutilizados e recicláveis. Então vamos lá. Além da carta base, na escala adequada que nós vamos utilizar para obter as curvas de nível, vamos precisar de lápis ou lapiseira para copiar as curvas de níveis e seus respectivos valores nos moldes da maquete. Tesoura simples, dessas tesouras de material escolar para recortar as folhas transparentes, papelão ou outros materiais que podemos utilizar. Estilete, também para cortar materiais. Papel transparente, como papel vegetal ou papel manteiga, que pode ser adquirido em papelarias e lojas de material escolar. Vamos utilizar esse papel para copiar as curvas de nível desejadas da carta base. Isopor. O isopor podemos obter reutilizado ou comprar em papelarias, que ele vem em lâminas. Esse material pode ser utilizado tanto para a base da maquete,
como também para a construção dos níveis do terreno. É importante lembrar que o isopor é um material plástico, produzido a partir de grânulos de petróleo, ou seja, se trata de um material de origem não renovável. Apesar de um material reciclável, ele podendo ser aplicado em confecção de novas peças de plásticos, colas, etc., é também um material que é facilmente desagregado e quebradiço, o que torna uma fonte de poluição, que podendo chegar a corpos d'água, rios e mares, onde suas pequenas partículas podem ser ingeridas por peixes, tartarugas e outros seres vivos. Por isso, prefiro optar pelo isopor caso tenha acesso a esse material reutilizado e seja consciente quanto à destinação dos resíduos de sua utilização. Uma alternativa à utilização do isopor é a utilização de papelão ou de folhas de polipropileno. O papelão ele pode ser obtido facilmente no supermercado, em embalagens de produtos usados. Podemos utilizar esse material também para a base da maquete e também para a construção das curvas de níveis do terreno, como material de superfície dos níveis e também como material espaçador entre os níveis, construindo os degraus da maquete. As folhas de polipropileno são aquele material das pastas organizadoras de material escolar e de documentos, que podem ser reutilizadas de pastas velhas, usadas ou comprado em papelarias. Podemos utilizar esse material como superfície para os níveis do terreno na maquete. A vantagem dele é que é um material leve, rígido, atóxico e 100% reciclável. Podemos estar utilizando também folhas de carbono, dessas compradas em papelarias, para transferir as marcações das curvas de níveis das folhas transparentes para a superfície que será utilizada na maquete, caso seja isopor ou papelão. No caso da utilização de materiais plásticos, como folhas de polipropileno, as folhas de carbono não podem ser utilizadas, pois o carbono não adere a essas superfícies. Fitas adesivas, durex ou fita crepe. Vamos utilizar para prender as folhas transparentes ao copiar as curvas de nível. Outro material que podemos estar utilizando são os espetinhos de churrasco, desses de bambu ou alfinete, para a fixação das lâminas de isopor ou folhas de papelão, caso seja optado por utilizar esses materiais. Colas. Podemos utilizar cola branca, cola para plástico ou cola para isopor, dependendo do material que nós vamos utilizar na maquete. É importante utilizar colas adequadas para os materiais que vamos estar utilizando. E vamos utilizar elas para colar esses moldes na superfície da maquete. Para o preenchimento da maquete, na finalização dela, podemos utilizar massa de modelar, massa corrida, uma mistura de cola branca e pó de serragem e também uma mistura de cola branca e papel. A massa de modelar podemos comprar em qualquer papelaria. Ela é de fácil modelagem, é uma vantagem dela, e vamos utilizar para o preenchimento das superfícies de nível já construídas. A massa corrida é dessa usada em pinturas de parede, que pode ser adquirida em lojas de materiais de casa e construção, também facilmente modelada, se adaptando ao nosso uso. Alternativas que temos são a mistura de cola branca e pó de serragem, onde o pó de serragem pode ser adquirido a zero custo em serrarias, pois se trata de um resíduo do processamento mecânico da madeira, que geralmente é descartado sem destinação à sua utilização. Essa mistura pode ser utilizada para o preenchimento da maquete a partir das superfícies de nível já construídas, e a vantagem dela é que tem um baixo custo de aquisição e facilidade de aplicação do material para o preenchimento da maquete. Outra alternativa é a mistura de cola branca e papel, onde podemos usar papel toalha ou papel higiênico comprados em mercado, ou então reutilizar papéis como jornais, revistas velhas ou qualquer papel que seria descartado. Esse material vamos preparar da seguinte forma: rasgar o papel em pequenos pedaços, colocando-os em um recipiente fundo, adicionar um pouco de água morna de modo a umedecer o papel sem encharcar, tornando possível sua modelagem. E depois vamos adicionando cola branca aos poucos, sempre misturando bem. Essa mistura fica igual uma massa, que vai ser utilizada para preenchimento da maquete. Vamos preenchendo aos poucos esses espaços com essa massa de papel com o auxílio de um pincel grande com cola branca para fixação dessa massa. As vantagens dela é o baixo custo de aquisição, possibilidade de reutilização de materiais
e facilidade de aplicação do material para o preenchimento da maquete. Para representar de forma artística na finalização da maquete os diferentes elementos da paisagem, como a cobertura vegetal, distribuição da rede hidrográfica e os diferentes usos e ocupações do solo, podemos estar utilizando lápis hidrográficos coloridos, que podem ser adquiridos em papelaria, lápis de colorir, giz de cera ou tintas. As tintas podemos utilizar de diferentes tintas, como acrílicas, tinta guache, etc. Ou também produzir tintas a partir de pigmentos naturais ou artificiais, como corantes, temperos, etc. Esses pigmentos misturados com cola branca formam tintas que são facilmente utilizadas. Olá pessoal, meu nome é Luana, atualmente sou graduanda em Engenharia Florestal pela Rural do Rio de Janeiro e faço parte da equipe do Laboratório de Manejo de Bacias Hidrográficas. Queria conversar com vocês um pouquinho agora sobre as etapas da construção da maquete da bacia hidrográfica como instrumento de educação ambiental. Então, primeiramente, a primeira etapa que a gente tem seria a definição da bacia hidrográfica de interesse. Então, essa bacia hidrográfica que a gente vai poder estar fazendo esse trabalho de educação ambiental, o ideal é que ela tenha algum tipo de vínculo, algum tipo de interação emocional com os alunos que são o público-alvo, para que eles possam se sentir representados e possam estar trabalhando com uma interação maior ao longo de todas as etapas que a gente vai falar aqui com vocês. A outra etapa seria a questão da obtenção dos dados, que é a obtenção das curvas de níveis. Então, a gente tem uma base de dados que a gente vai estar indicando para vocês, que é a base de dados do IBGE, que possibilita uma obtenção super simples e extremamente prática dessas curvas de níveis, como a Mônica explicou para vocês anteriormente. E a partir da obtenção dessas curvas de níveis, a gente vai começar a estar trabalhando as etapas da construção da maquete propriamente dita. A primeira etapa, que seria da construção da maquete, seria a impressão das curvas de níveis, ou o próprio desenho dessas curvas de níveis. Isso porque eu posso estar trabalhando essas curvas de níveis com a impressão no papel A4, ou também posso trabalhar com a representação, ou seja, com a modelagem dessas curvas de níveis em um papel que seja de uma dimensão maior, quando eu quiser trabalhar com a construção de uma maquete numa dimensão maior do que um papel A4, por exemplo. Depois que a gente tem essas curvas de níveis em mãos e a gente pode começar a trabalhar com ela, a gente passa para a primeira etapa, que é o recorte das camadas. Então, cada curva de nível, ela representa uma camada na construção da maquete. Esse recorte das camadas, a gente tem que ter muito cuidado. Esse recorte, ele vai sempre começar pelas curvas de níveis que tem a menor cota. Normalmente, quando eu faço essa impressão com a delimitação da bacia hidrográfica e o curso d'água ali no centro da bacia hidrográfica, esse recorte das camadas ele vai começar por dentro. Isso é importante porque na hora da construção das camadas a gente tem que ter esse recorte bem assertivo e de forma adequada, que é nesse caso, nessa situação que vocês conseguem ver na imagem, de dentro para fora. Quando eu vou trabalhar a maquete, eu posso trabalhar com diferentes materiais, então eu posso construir as camadas, as minhas curvas de níveis com diferentes materiais. Eu posso utilizar o papel que eu fiz a impressão, só que normalmente é um papel mais flexível, né? Claro que dá para a gente trabalhar com papel mais firme também na impressão, todas essas possibilidades são interessantes, mas eu posso precisar passar do meu papel que eu fiz a impressão para o material que eu vou utilizar. Nesse caso aí a gente utilizou o EVA, então eu tenho que pegar cada recorte da minha camada, fazer a modelagem nesse meu material que eu vou utilizar na minha maquete, no meu uso final, e fazer o recorte. Então, cada camada que eu tenho de curva de nível na impressão, eu vou ter também no meu material que eu vou utilizar na maquete. Depois que a gente já tem essas camadas, todas elas recortadas no meu material que eu vou utilizar diretamente na maquete, a gente começa a etapa que é a sobreposição das camadas. Então, cada camada da curva de nível vai ser colocada uma sobre a outra. A gente vai realizar a colagem desse material. Nessa etapa é importante porque a gente precisa de um certo nível de elevação, realmente de espessura do material.
Então, dependendo do material que eu estou trabalhando, se eu estou trabalhando com uma folha A4 normal, eu tenho uma espessura muito pequena. Às vezes até o EVA mesmo vai representar para mim uma espessura muito pequena, porque eu preciso de uma certa altura de uma camada ou outra para poder estar trabalhando no final a modelagem do relevo. Então, é interessante que entre essas camadas a gente possa utilizar outros materiais para dar esse nível. Então, nesse caso, entre uma camada e outra de EVA, eu posso estar colocando o material que eu quero reutilizar, eu posso estar utilizando pedacinhos de materiais, eu posso pegar o material que eu quero reciclar, fazer uma camada com ele e colocar ali para me dar esse nível que é importante, que vocês vão conseguir ver isso na parte que a gente falar da modelagem final da maquete. Então, depois que eu tenho a sobreposição de todas essas camadas, eu vou começar essa cobertura dessas camadas para a gente ter uma continuidade do relevo. Então, eu vou precisar de uma camada que seja uniforme, ou seja, um único material que cubra todas essas minhas camadas que eu fiz. E aí a gente começa a trabalhar a questão do relevo. Com as curvas de níveis, ela me dá as camadas que eu preciso, e depois, com a cobertura desse material, eu consigo trabalhar o relevo de uma forma mais sensitiva. E aí, depois que eu tenho a representação desse relevo por essa camada, que vocês podem ver nessa primeira imagem, eu começo a identificar as diferentes coberturas de solo que eu tenho. Então, essas coberturas de solo, elas podem ser identificadas através de cores diferentes, de texturas diferentes, que são muito interessantes. Então, diferentes materiais podem ser utilizados. E aí, nessa cobertura do solo, eu vou identificar uma cobertura de floresta, uma cobertura de pastagem, uma área urbana que seja interessante, que seja todas as coberturas que sejam visivelmente lembradas pelos alunos que você está trabalhando, para que a gente possa estar sempre fazendo essa interação com eles e que eles possam se sentir realmente parte ali da bacia hidrográfica que a gente está trabalhando. Depois que eu faço o acabamento da cobertura do solo, a gente começa com os elementos da paisagem especificamente. Então, isso vai depender, lógico, da escala da maquete que você está trabalhando, porque se você estiver trabalhando com uma maquete numa escala bem maior, então você não vai conseguir representar uma casinha ou alguma coisa assim, mas no geral isso vai ser possível. Então, nesse caso da representação dos elementos, é extremamente interessante que vocês trabalhem com elementos que sejam representativos, que tenham uma interação com os alunos, que eles reconheçam esses elementos dentro da paisagem que você está trabalhando. Então, às vezes, identificar ali, fazer a casinha do aluno, às vezes fazer a escola onde eles estudam, tudo isso para que eles possam ver o real sendo ali representado dentro da maquete. Então, nessa parte dos elementos da paisagem, a gente vai conseguir identificar o curso d'água. O curso d'água a gente consegue identificar pelo próprio relevo que vocês fizeram da bacia hidrográfica. O curso d'água pode ser apresentado por tinta, por material com uma cor, com uma textura, tudo isso de forma bem representativa mesmo. E identificar a cobertura de solo, então floresta, pastagem, fazer os elementos da paisagem, como as construções, uma ponte, fazer uma escola, um parque, tudo isso vai ser representado nessa etapa mais final da bacia hidrográfica. E aí, por fim, uma questão que a gente gostaria muito de falar com vocês, que é em relação às alternativas de materiais que a gente tem. Então, como a gente está trabalhando com a educação ambiental, é muito importante a gente reforçar o uso de materiais alternativos, materiais que são destinados a processos de reciclagem, materiais que não terão algum destino final, assim, materiais que eu posso estar aplicando na minha maquete, que eu sei que ele seria destinado ao lixo, por exemplo. Nesse caso aí, dessa segunda foto, vocês conseguem ver que entre as camadas a gente utilizou um material plástico, que era um resíduo de pastas, e a gente conseguiu dar o nível que eu comentei com vocês das camadas com esse material. Então, o uso de materiais alternativos, ele é extremamente interessante. Outra coisa que eu queria comentar com vocês é sobre a questão das diferentes escalas. Então, essas maquetes, elas podem estar sendo trabalhadas em escalas diferentes. Eu posso construir uma maquete individualmente, com uma impressão numa folha A4,
que é no caso dessa primeira figura, uma folha 4 que foi impressa. Eu trabalhei as camadas em EVA, consegui identificar ali o curso d'água. Nesse caso a gente ainda não tem o acabamento final com um corretivo líquido, então individualmente essa maquete caberia na minha mão, por exemplo. Outra situação é a construção da maquete coletivamente, que é nessa segunda imagem. Então a gente tem a maquete numa proporção bem maior e que a gente tem que vários alunos conseguem estar trabalhando com elas ali. Então é isso, pessoal, que eu queria falar com vocês em relação ao passo a passo da maquete. Espero que possa ter esclarecido para vocês sobre realmente as tomadas de decisões em cada etapa e sobre o que eu vou fazer em cada etapa, e lembrando sempre dessa possibilidade que a gente tem de uso de materiais, a gente ser extremamente criativo nessa questão do uso dos materiais e de estar sempre, em todo momento, em toda etapa, trabalhando a interação com o aluno e que eles realmente se sintam parte do que eles estão fazendo ali no momento. É isso, obrigada. Olá, eu sou a professora Cláudia, sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro também, e vocês viram aí a apresentação do nosso pessoal, né, da nossa equipe do Laboratório de Manejo de Bacias Hidrográficas, e primeiro, então, foi a Renata que apresentou os conceitos de bacia hidrográfica. A ideia é que seja cada vez mais fácil compreender essa unidade da paisagem como algo que nos afeta enquanto vida, né, enquanto estilo de vida, inclusive, mas também ser alguma coisa que a gente consegue interiorizar, que a gente faz parte da bacia hidrográfica. Então, uma bacia hidrográfica que ela tem condições de um escoamento muito rápido, normalmente ela responde muito rápido a uma chuva forte. Então, são regiões que têm problema quando tem chuva forte, de deslizamento ou até mesmo de enchentes. Então, esses problemas que, na verdade, são causados por uma ocupação que é inadequada, eles acabam afetando a vida da gente. Mas a gente também está alterando as bacias hidrográficas à medida que a gente tem mais estradas, mais áreas construídas. Então, ela sendo uma unidade da paisagem que responde às condições do clima, então chuva, que é o evento mais forte que a gente tem, né? Mas não somente a chuva, a questão toda, né, de funcionamento dos ecossistemas, que envolve a radiação solar, que envolve a movimentação das massas de ar, né? E as chuvas, não só enquanto chuvas, mas assim, quanto chove, como chove, qual a frequência de chuva. Então, todas essas características climáticas a gente pode estar usando também para falar, né, da bacia hidrográfica e contextualizar ela naquilo que a gente está tendo como objetivo. Aí depois, então, veio a Monique, apresentando, né, como que a gente consegue ter essas informações sobre uma bacia hidrográfica. Então, como que eu vou atrás de um modelo do terreno? Muitos falam modelo digital do terreno, porque já pegam uma imagem que ela corresponde ao modelo do terreno. E aí essas imagens normalmente estão direto para o SIG. Mas pensando em facilitar a minha vida de quem ainda não tem a habilidade de mexer com um programa específico, de trabalhar com imagens, imagens espaciais, como que a gente pode fazer? Então, a gente usa um pouquinho do método antigo e tenta aprimorar para a prática. O método antigo é usar as cartas topográficas, né, que elas não têm a tridimensionalidade, mas elas representam o tridimensional. Então, quais são os temas transversais que estão nos parâmetros curriculares nacionais? Eu me lembro que quando eu estudei isso, foi assim algo que era tão óbvio tratar disso na escola, na sala de aula, mas ao mesmo tempo, como muitos cronogramas de aula são rígidos, envolvia todo o aspecto assim de o que nós queremos trabalhar na escola, né? Então envolvia algo muito mais participativo entre todos os professores, a escola, do que só realmente um professor.
A maquete da bacia hidrográfica, ela é uma coisa bem interessante para trabalhar vários professores ao mesmo tempo, ou até né, uma sala de aula toda junto, trabalhando na mesma maquete. A dimensão, vamos dizer, do número de pessoas envolvidas na construção da maquete tem também relação com a escala que a gente estava escolhendo trabalhar. Então, eu, por exemplo, poderia sugerir que para uma sala de aula, talvez uma bacia hidrográfica grande, representada no também grande, né? Mas aí vocês precisam pensar no material, na estrutura para suportar essa maquete. Então, envolve todo um preparo pré para a construção e também pós-construção, porque a maquete ela precisa ser conservada. Então, envolve questão de espaço. Às vezes a gente não tem isso. Talvez trabalhar pequenas subbacias por grupo dentro da sala de aula também é uma opção. E aí você pode trabalhar numa escala menor, né, com grupos, né, de 4, 5 alunos que vão estar trabalhando em uma única subbacia ou microbacia. Mas, por exemplo, é possível que uma escola adote uma região hidrográfica e faça cada sala uma bacia. Então, são várias oportunidades que a gente tem de trabalhar essa questão da espacialidade e dos temas transversais dentro da organização da escola. Agora, como que a gente pode pensar e seguir os temas transversais? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lista do que está nos PCN. Então, ética, orientação sexual, meio ambiente, saúde, questão da cultura, do trabalho, do consumo. A gente consegue trabalhar esses temas dentro da construção da maquete se a gente tivesse planejamento desde o início. Então, por exemplo, a gente pensa nos materiais que vão ser utilizados na maquete. E se a gente escolhe um caminho para traçar, em que a gente vai somente utilizar materiais que seriam destinados para o lixo ou para a reciclagem, ou vamos então ajudar uma cooperativa, enfim, a forma como você vai planejar a atividade e executar essa atividade vai te trazer mais possibilidade ou menos de trabalhar os temas transversais. Cada interpretação da paisagem também vai ser interessante. Eu posso escolher uma bacia hidrográfica que quase não tenha elementos que me tragam possibilidade de trabalhar os temas transversais menos comuns, como o meio ambiente, por exemplo. Eu pego uma área que é totalmente conservada, né? Por exemplo, só tem floresta naquela bacia. Então, que tipo de possibilidade já reduz bastante. Mas se eu vou pegar uma bacia hidrográfica que tem vários elementos, como, por exemplo, cidade, a parte rural, né? E talvez até as atividades econômicas, como mineração, indústrias, eu posso ir representando isso na maquete, e trabalhando qual os impactos de ter isso ou não, como que isso vai trazer benefícios sociais, ambientais, econômicos. Então, eu vou trabalhando, né, dentro de um único elemento da paisagem, dentro da bacia hidrográfica, eu vou trabalhando várias visões, e assim eu vou conseguindo ter mais capacidade de envolver esses temas que não são tão diretos. Mas eu vou falar também algumas coisas que eu acho que são mais fáceis de trabalhar e que pode dar um bom resultado de discussão e de reflexão para a turminha. Então, dentro dos temas contemporâneos que a Base Nacional Curricular Comum traz, tem a questão do meio ambiente, de novo, como um tema transversal, ciência e tecnologia, multiculturalismo, cidadania e civismo, economia e saúde. Então, às vezes eles parecem que são bem próximos, bem parecidos, e muitas vezes o que tem de diferente na descrição deles é realmente trazer aquilo que é mais urgente para a discussão, mais atual, aquilo que está bem em voga. Então, a primeira dica
é conhecer a realidade da bacia hidrográfica escolhida. Então, a Luana falou de uma relação emocional, né, de ter um significado emocional. Isso realmente é muito importante. Então, porque a representação dessa realidade é a função objetivo da maquete. E a partir dessa representação, a reflexão, né? Então, qual é o nosso papel nesse meio? Quais são as interferências que tudo isso que está ao nosso redor tem na nossa saúde, na nossa economia, né? Nas nossas relações. Então, trazer diferentes olhares para essa realidade também vai ser importante, né? E, quem sabe, às vezes o objetivo é assim, tentar partir para uma maturidade do futuro. Então, é possível selecionar, por exemplo, uma bacia, mas para trabalhar no cenário futuro. Como que a gente gostaria que ela fosse? Então, também isso é bem legal, né? Você faz a interpretação da realidade atual, através das imagens, mas a construção da maquete é o futuro que queremos, o nosso ideal, também é bem interessante. Então, é importante saber qual é o objetivo principal dessa atividade para você, enquanto professor, para você, enquanto, vamos dizer, né, a pessoa que vai estar querendo desenvolver esse projeto. Pode ser, então, um monitor, pode ser um professor, pode ser um diretor, um coordenador, né? Até assim, às vezes em grupos que não são de escola formal, é interessante esse trabalho com a bacia hidrográfica. A segunda dica é ter, assim, a questão de sempre pensar interdisciplinar e transdisciplinar. Então, a gente tem que sair da caixinha mesmo. Não existem mais caixinhas, pastas e, né, coisinhas separadas por matéria, por professor. Não tem mais. Para a gente trabalhar os assuntos de forma interdisciplinar, a gente tem que trazer isso tudo junto já. Então, a gente não separa mais. Então, como que a gente trabalha assim, né? A gente não foca naquele objetivo de biologia, naquele objetivo de geografia, mas a gente pensa naquilo que a gente está olhando. Então, eu vou falar da questão da ocupação humana, por exemplo, né? Então, eu posso trabalhar assim, por que será que tem mais cidades nesse lugar do que naquele outro lugar da bacia? Por que só tem floresta nesse lugar? Então, aí eu vou trazendo a reflexão realmente, onde não tem como construir, acaba ficando floresta. Então, o ser humano vai ocupando as áreas mais baixas. Então, você vai trabalhando essa questão do que é a interpretação e trabalhando a interdisciplinaridade. Nisso você pode pensar na questão de saúde, a questão de saneamento, né, a questão dos aspectos históricos. Então, sempre tem que pensar de forma integral e não de forma segmentada, mesmo que seja utilizando a questão, as áreas científicas. Né? Isso não é legal, porque te engessa na hora de trabalhar os assuntos de forma realmente integradas. Então, como exemplo, né, como exemplo, na etapa da definição da bacia hidrográfica, a gente pode ter, né, no nosso estudo, no nosso planejamento, as questões históricas de ocupação humana, as línguas que se falavam naquelas regiões, né, ou naquela bacia, e agora já mudou, como foi a colonização, né, a cultura popular, a gastronomia, né, a questão da economia regional. Então, se teve mudança na forma como se trouxe a economia. Então, era café, daí agora é pastagem, né, e já não é mais, já passou a ser cidade. Então, a gente vai trazendo essas mudanças e vai conversando sobre o significado delas também. As características, então, do ambiente, como que foi mudando? Era tudo floresta, agora já não é mais tão floresta, ou em algumas regiões passou a ser floresta de novo. E nisso a gente fala de bioma, de ecossistemas, de clima, geologia, relevo. Por quê? Porque a gente pode olhar para o passado, ver como era, entender aquelas características e olhar o hoje, né, e entender essas características como que se integraram dentro da paisagem.
Na etapa de construção da maquete, a gente poderia pensar em questões de geometria, de representação espacial, né? As escalas, trabalhar a questão da matemática mesmo, da reutilização de materiais, a relação entre o consumo do que a gente faz, embalagens que se acumulam e qual o destino que a gente dá para elas e como que a gente pode, então, trabalhar dentro da maquete esses materiais, né, para representar aquilo que a gente quer representar, seja a estrutura ou a representação final. E durante os trabalhos, né, de grupos, trazer essa cooperação, trazer dinâmicas de relações interpessoais. Então, nunca deixar que eles se sintam incomodados ou não confortáveis com alguma coisa que eles estejam fazendo. Então, eu gosto de deixar os alunos soltos e escolherem o que eles querem fazer, em vez de ficar designando as funções. Parece que dá um pouco mais certo, porque a pessoa, né, se envolve, mas ela tem que querer se envolver. Então, quando você tem um público que gosta de se envolver, é muito mais fácil do que quando você está com um público que já é um pouco mais tímido. E aí, questão da criatividade também. Então, trabalhar quais materiais e como fazer eles representarem a paisagem é uma questão de criatividade também. Envolve as habilidades manuais, né? Um pouco de artesanato, talvez, mas a criatividade realmente é o que vai comandar a beleza final da sua maquete. E a gente quer que a maquete fique bonita no final, né? Então, no final, é quando vocês vão conseguir trabalhar muito mais os temas transversais, porque na finalização, quando você traz os elementos escolhidos para dar mais destaque na maquete, onde naquele ponto a gente pode até sair um pouco da escala que foi definida inicialmente para realmente dar destaque àquele elemento, porque é o objetivo do trabalho, né, especificamente. Então, eu posso falar das questões humanas, né, das questões econômicas, onde estão as indústrias, que tipo de cultivos que se fazem ali, da questão dos humanos, onde estão as pessoas morando, qual é o problema das pessoas morarem em lugares que estão mais próximos do rio, lugares que estão na montanha, como que funciona isso, né? Então, em relação à bacia hidrográfica, a questão dos ambientais, né, dos aspectos ambientais, então, onde que tem vegetação, que tipo de vegetação que como é que estão os rios, por onde os rios passam, a oportunidade de trabalhar a bacia hidrográfica e trabalhar essa relação com a natureza novamente. Então, qual é o rio que passa perto da minha casa? Qual é o rio que passa perto da minha escola? E qual é a relação que a gente tem com o rio? Né? Isso traz muita riqueza aos trabalhos. E também identificar, às vezes as pessoas não conhecem, tem um sítio histórico por perto, ou tem uma comunidade tradicional que está naquela bacia, ninguém sabe, por isso ali naquela região é um pouquinho diferente, porque tem gente que vive de forma diferente ali. Eu vou trazer para vocês daqui a pouco, a compartilhar com vocês a experiência do nosso projeto de extensão. Vocês vão ver que legal essa questão de trabalhar todos esses aspectos juntos, né? E a questão da saúde, né? Então, de onde que vem a água que a gente consome? Tem tratamento essa água? Qual é o tratamento? Então, para onde vai o esgoto? Qual é a relação disso com as doenças? Então, tudo isso é muito interessante e é possível trabalhar dentro desse escopo de bacia hidrográfica, integrando, né, a nossa vida nessa unidade da paisagem. Mas também a gente pode trabalhar outras coisas. E aí vai muito do professor ou do monitor, né? Como que ele vai conduzir esse trabalho. Então, é legal a gente saber sempre que é importante usar tudo que a gente faz na escola para trazer o sonho da ciência para a vida dessas, né, dos participantes, desses jovens. Por que eu falo isso? Porque cada vez menos tem pessoas que são determinadas em trabalhar com a ciência, e a ciência é o que move todo o desenvolvimento da nossa sociedade, tanto econômico, quanto ambiental, quanto social. Todas as melhorias, as descobertas, elas vêm porque tem gente que está lá fazendo pesquisa. E
muito mais ainda quando se trata de ciências exatas, ciências da terra, né? A questão de estímulo à formação profissional. Eu acho que isso é muito importante para a gente pensar em trabalhar em qualquer idade, né? Ter o sonho de se tornar um profissional no futuro faz com que os jovens se motivem em estar estudando, em estar realizando alguma coisa. E eu acho que dentro dessa proposta da bacia hidrográfica, ela traz também, além dessa questão da formação profissional, dentro de alguma área que esteja sendo abordada nesse trabalho, que pode ser tanto da parte de ciências humanas, sociais, exatas, né, quanto das ciências naturais, mas também a questão de participação popular, né? Então, enquanto cidadão, como que eu sou ativo nessa região? Eu participo, eu conheço, né? Então, os comitês de bacia, eles existem para gerar realmente uma participação popular nas tomadas de decisão, existem os canais adequados para isso, mas existem também as associações de moradores, né? As ONGs, os grupos que podem estar fazendo esse papel também de formar bons cidadãos responsáveis. E então, agora eu vou compartilhar com vocês, que para alguns pode ser interessante, como que a gente fez o nosso projeto. Então, a gente não tinha ainda a certeza que a gente ia trabalhar com o nosso projeto, né, de educação ambiental, com a construção da maquete da bacia hidrográfica, e então a gente fez uma proposta que estava com o edital aberto para participar de uma seleção da AGEVAP, final de 2019. E então eu tive assim uma grande motivação por parte dos alunos do laboratório em desenvolver esse projeto. Esse projeto ele foi escrito realmente pelos alunos, né? As ideias principais partiram dos alunos. E a ideia, então, que eu tinha lançado era, vamos fazer uma maquete da bacia hidrográfica. Inicialmente, a gente queria trabalhar com uma escola em Lídice, que atende ao quilombo do Alto da Serra do Mar. Mas, por conta da pandemia, teve, né, o problema com a suspensão das aulas, e quando a gente pôde retomar as atividades presenciais, a gente foi trabalhar com os jovens na área do quilombo. Então, na nossa concepção inicial, a gente tinha pensado em utilizar o projeto como uma atividade interdisciplinar para a escola, porque a escola tinha poucos alunos. Então, trabalhar com todos eles. Então, desde o início, a ideia de ter faixas etárias diferentes trabalhando junto era uma preocupação. Então, a forma como a gente ia trabalhar era muito apegada à questão científica, o que é uma bacia hidrográfica, a questão das curvas de nível, né, dos rios, né, de ter essa representação da realidade muito bem feita, porque a gente não queria que fosse um material que pudesse ser jogado fora, a gente queria que ele ficasse lá, inclusive, para atender pessoas que visitam a região. Então, conhecer, né, visualizar a bacia hidrográfica e tudo que tem nela, isso facilita muito a autorreflexão de como que as coisas estão interligadas, conectadas na paisagem. Isso falta, porque muitas vezes as pessoas lançam alguma coisa no rio achando que aquilo vai embora, e não vai embora, né? Ele só vai para mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo, até chegar no oceano. Então, essa visão de fora, sabe? De olhar de cima e de ver todos os canais se comunicando, de onde que eu moro, como que... eu já nadei nesse rio. Então, isso é muito interessante e traz muita riqueza, né, nesse trabalho. Então, o que eu quero também falar é que a gente pensou em sistematizar esse trabalho. Então, a proposta, ela veio com atividades sistemáticas, né? Cada encontro, a gente vai trabalhar tais assuntos, de tal forma, quais são os resultados que a gente espera para cada atividade. Mas, na prática, né, a gente não consegue ser rígido, principalmente quando a gente fala de educação ambiental, de projetos de extensão. Essa rigidez na metodologia, ela pode dificultar o entrosamento das pessoas no projeto. E isso é o mais importante acontecer.
A gente teve muita sorte de trabalhar com o pessoal do quilombo do Alto da Serra do Mar, porque eles são pessoas que já se engajam, e os jovens são assim também. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a gente não teve dificuldade em engajamento, né? A gente tem, na verdade, uma dificuldade pela logística do projeto. A gente quer que, se a gente pudesse, a gente ia muitas vezes para lá, mas está um pouquinho distante de Seropédica, então a gente tem que ficar escolhendo quando vai, ter todo o planejamento para estar dentro do orçamento que foi disponibilizado para esse projeto pela AGEVAR. Então, a gente fez essa proposta e chamamos de Nossa Bacia, Nossa Vida, Construindo os Rios do Futuro. Essa chamada é uma chamada do laboratório, porque a gente pretende fazer essa mesma experiência outras vezes, pensando exatamente com essa visão, né? O projeto, ele traz isso, ele traz essa questão da nossa bacia, a nossa vida dentro da bacia e os rios do futuro. Como que eu vou trabalhar essa ideia dos rios do futuro? Então, inicialmente, a gente pensou em trabalhar, vou mostrar para vocês, não quero mostrar o texto, só quero mostrar a estrutura das atividades, né? Mostrar para vocês que realmente foi algo que foi bem estudado antes de ser feito, que isso é importante. A gente não vai conseguir fazer um bom trabalho interdisciplinar se não tiver um preparo antes. Então, uma coisa que eu assim, alerto aos professores que quiserem desenvolver esse tipo de trabalho é que reserve, né, um período só para planejamento antes da implantação. Escrever esse projeto já foi um trabalho muito importante de construção, de planejamento do que a gente queria fazer. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a gente pensou em 3 etapas que seriam o desenvolvimento para concluir a maquete da bacia hidrográfica. A primeira fase seria o reconhecimento, onde a gente trabalharia todos os elementos que compõem a paisagem, mas assim, de uma forma já mais reflexiva, vendo qual é a influência do ser humano no meio ambiente, do meio ambiente com as vidas dos seres humanos. Então, essa parte de reconhecer e depois a sensibilização, que é de envolvimento realmente dos jovens. Então, trazendo eles para discussão, para decisão, né, de como construir, quais materiais utilizar, como representar, e trabalhando também a questão de cidadania, né, dentro dessa visão de como fazer esse trabalho em conjunto funcionar. Então, relacionamentos interpessoais, né, a questão de colaboração, e daí a parte de reflexão, que já é a finalização. Então, como queremos nossas vidas no meio que vivemos? Então, seria essa reflexão que a gente vai trabalhando no final. A proposta, então, tinha sido fazer 2 maquetes, a primeira maquete da bacia hidrográfica atual e um cenário futuro de como que queremos o futuro, né, dessa bacia hidrográfica. Bom, aí o que aconteceu? Aconteceu que tudo que diz respeito, né, a projetos de extensão, a educação ambiental, tem que ter o elemento surpresa, senão não é tão gostoso assim. Então, o primeiro elemento surpresa é que a fase de sensibilização para a gente foi muito tranquila, porque todos estavam muito envolvidos no projeto. Então, a gente foi primeiro fazer o reconhecimento, né, da área. Então, essa era a primeira visita, a gente fez um reconhecimento da área. Então, eu vou passar aqui agora as fotos para vocês acompanharem como que foi esse trabalho. Então, aqui a gente, então, fez uma trilha com todos os jovens, né? A maioria dos participantes atualmente são mulheres,
na faixa de idade, desde os... vocês vão ver que tem foto muito pequenininha aí, mas dos 12 aos 25 anos está com a gente. Querendo estar com a gente, vem trabalhar na maquete. Então, a gente fez esse reconhecimento, onde quem contou, quem mostrou o que estava ao redor e o que era importante, como era antes, como que é hoje, o que mudou, o que acha que é certo, o que acha que é errado. Ou seja, quem falou tudo não fomos nós. Então, na verdade, o grupo que participa do projeto é que fez esse reconhecimento para a gente. Só que ao longo da caminhada, a gente estava aqui com o presidente da associação, né, a esposa dele, que são os mais velhos que acompanham o grupo, e tem muitas lembranças e conhecimento mais refinado de toda a história, de ter pertencimento da terra. Eles foram também contando, né, as coisas para os jovens. Então, isso foi muito enriquecedor. Eu percebi que nesse dia muitos não tinham parado para pensar em certas coisas que durante a caminhada vieram para a discussão e foi muito interessante. Então, a gente passou por nascentes, por rios, cachoeira, e também, né, pudemos, assim, ter uma visão das alterações que ocorrem na paisagem que podem trazer consequências positivas e negativas para essa comunidade. E aí, então, a gente passou a trabalhar a construção da maquete. Mas, de um dia para o outro, a gente teve que, dentro do laboratório, ter um amadurecimento de como que a gente faria a construção da maquete em termos de uso de materiais. Porque eu não queria usar o isopor e, desde o início, a gente queria reutilizar materiais. E vocês sabem que com a digitalização dos documentos, a gente não tem mais necessidade de ter armazenamento de arquivos físicos. E eu tinha, então, muitas pastas dessas, pastas onduladas de arquivo morto, que estavam ali paradas e que iriam para reciclagem. E eu olhei as pastas e falei, poxa, isso aqui podia ser as nossas camadas. E aí foi isso que a gente fez. Então, aqui as meninas estão cortando as faixas, né, das pastas, e a gente usou como base um pôster, né, tipo banner, impresso, como se fosse o mapa da bacia hidrográfica, com as curvas de nível, a rosa dos ventos, o mapa mesmo. Mas ao invés de deixar ele assim exposto na parede, a gente utilizou ele como a base da nossa maquete. E foi a partir desse material que a gente desenhou as curvas de nível em papel vegetal, para daí começar a fazer o recorte das camadas. Então, ele ficou que nem um esqueletinho, né? Enquanto o esqueletinho eram as pastas a pasta, né, de plástico ondulado e as camadas de papel vegetal. Então, vocês vão ver aqui, a gente fazendo, então, o preparo da primeira camada, da primeira curva de nível. Então, a primeira não fica colada, né, no banner. Aqui já são as meninas, né, já com a maquete bem desenvolvida. Aqui vocês podem ver, então, como que foi ficando, e esse é o detalhe de como que a gente fez a elevação do terreno. Onde a gente escolheu não fazer uma camada completa de pasta. E vocês veem que tem curvas de nível que estão usando mais camadas de pasta e outras estão usando menos. Por quê? A gente simplificou as curvas de nível. Quando você tem um mapa, por exemplo, você tem equidistância, né, a diferença de altura entre uma curva de nível e a outra de 10 metros, 25 metros, 50 metros. Então, dependendo da escala. Então, o que a gente fez? Simplificou. Então, em alguns lugares, a gente não fez todas as curvas de nível, porque o resultado, ele vai ser a rampa. Então, se eu tiver 2 pontos que me dão essa diferença de nível, já é suficiente para eu representar essa declividade. Então, por isso que tem algumas que estão mais afastadas e outras. E eu tinha o receio desse material não ser suficiente, o que
poderia ter usado realmente tudo, porque ele rendeu bastante. A ideia seria fazer realmente camadas mais preenchidas do que essa que vocês estão vendo nessa imagem, para a maquete ficar mais firme. Mas a gente foi conseguindo resolver esse probleminha aí. A gente foi preenchendo ela onde a gente achava que precisava ter mais estrutura, principalmente porque essa região, ela é uma região com relevo bem acidentado, então tem bastante morrinho. A outra inovação, deixa eu voltar aqui um pouquinho, que a gente fez, a gente estava representando, então, a diferença de altitude com as lâminas de pasta e o papel vegetal fechando aquela camada. Mas quando os morrinhos começaram a ficar com muitos detalhes, era muito difícil fazer essa representação utilizando esses materiais. Então, a gente passou a utilizar a massinha. E foi um sucesso com aqueles que eram mais jovens do nosso grupo. A massinha, tia, quero brincar com a massinha, quero brincar com a massinha, quero fazer com a massinha. E daí eu falava, mas tu tem que fazer um morrinho. E aí eu falava, olha, esse morrinho tem tanto de altura, então tem que fazer assim, assim, assado. E foram fazendo o morrinho, e isso foi muito legal. Por isso que dá esse aspecto colorido nessa etapa da maquete, né, com os morrinhos já representados. E vocês veem que a gente, então, conseguiu trazer diferentes faixas etárias envolvendo nesse trabalho. Com certeza, as menores podem não compreender tudo que a gente fala, ou, né, não compreender tudo que elas estão fazendo ali, mas vai ser já um início de ter reconhecimento do lugar onde elas vivem, né? A área do quilombo é só uma parte dessa bacia e na finalização vai ser possível trabalhar melhor essa onde eles estão, como que é ao redor deles. Agora eles estão entendendo essa questão do relevo, como que os rios se formam, por que tem mais montanha, o que tem debaixo da montanha. Então, a gente está trabalhando mais esses aspectos. É também legal falar que numa dessas adaptações que a gente fez com a experiência, né, a segunda maquete que a gente vai fazer já não é mais da bacia hidrográfica em si, e representando o futuro que queremos, a gente decidiu que a segunda maquete é a área do quilombo e o futuro que elas desejam para a área do quilombo. Então, esse vai ser próximos capítulos. Aguardem próximos capítulos da oficina. Que mais? Então, aqui, as meninas finalizando, né, essa etapa da maquete. A maquete, ela está um pouco mais adiantada agora, né? Mas ainda não está concluída. Então, a gente tem ainda coisas para mostrar no futuro. Mas eu acho que o mais importante que eu queria falar é isso, sabe? A possibilidade de, dentro de uma atividade bem organizada, que ela não precisa ser cara, essa é uma coisa interessante também, ela não precisa ser cara, ela precisa ser trabalhada, né? Bem elaborada. Então, isso vai trazer uma beleza para a maquete. E essa beleza vai trazer uma valorização desse trabalho final. Então, eu espero que vocês tenham gostado do que a gente apresentou, espero que seja útil também nos trabalhos com os jovens. Qualquer dúvida, informação, pode escrever para a gente, para o e-mail do laboratório, e também podem entrar em contato pelos meus canais de e-mail, redes sociais. E eu quero agradecer, né, o pessoal do Quilombo do Alto da Serra do Mar, né, que nos acolheram com muito carinho, né, e valorizando realmente essa parceria de educação ambiental. E também quero agradecer à GEVAP, que nos apoia nesse projeto,
a partir do financiamento, que são recursos originários da cobrança de recursos hídricos do Comitê Guandu. Também quero agradecer aos estagiários do laboratório, que são bem envolvidos e trabalham bastante. Quero agradecer à Universidade Rural, que nos propicia desenvolver, né, nos dá esse apoio institucional para desenvolver essas atividades e poder divulgar para vocês, então, agora na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2021. Olá, sou Débora, sou professora e faço parte da comunidade quilombola de Alto da Serra. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a construção, né, da maquete da Bacia do Rio das Pedras. Esse projeto ele está acontecendo dentro da comunidade. Ele acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia. E estão envolvidos, né, jovens, adolescentes. Está sendo muito importante para todos, não só para eles, para os jovens, para os adolescentes, mas para todos, pois através dessa construção nós estamos tendo um conhecimento muito maior, né, de como funciona o ciclo da água, né, no nosso território. Eu tenho certeza que ao final desse curso, dessa educação ambiental, nós poderemos fazer muito mais pela preservação das nascentes, né, e das matas do nosso território. Tudo aquilo que a gente observa que os avós e os pais, né, fizeram no passado, preservando as matas, as nascentes, nós poderemos fazer agora de forma mais organizada, mais estruturada. Os jovens estão tendo novos conhecimentos, né, para poder agir na questão ambiental na comunidade. Os povos tradicionais, né, eles necessitam muito de projetos como esse. Projetos que venham ajudar na garantia, né, das gerações futuras, o direito de desfrutar da terra de forma consciente, organizada, e saber como lidar, né, com os recursos naturais que são oferecidos pela natureza. Então, eu agradeço e um abraço e até mais.